Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem escreveu? Lucas. O escritor, o autor do livro de Atos, é o médico e o evangelista Lucas. E quem é o Teófilo? O que significa Teófilo? Deus. Teologia, estudo de Deus. Deus. Philo, do grego, amigo. Amigo de Deus. Era um general romano. Pediu e Lucas foi investigar. Escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Atos. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o primeiro livro, ele se refere ao Evangelho. Agora, ele vem escrever o livro de Atos. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, depois de ressurgir dentre os mortos durante 40 dias, Jesus ficou aparecendo aos seus apóstolos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Não saiam daqui, aguardem o cumprimento da promessa. Quanto tempo demorou para se cumprir a promessa aqui? Qu 50 dias. O Pentecostes, a descida do Espírito Santo. 50 dias depois. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Qual era a preocupação deles? Se livrar do jugo do Império Romano. Dominado, governado, sob o domínio do Império Romano. Senhor, quando será que vamos ficar livres disso? Jesus estava falando de uma libertação muito maior, né? De uma liberdade muito maior. Mas é assim, até hoje não mudou. A gente tem uma visão muito pequena, enquanto Deus tem um propósito e uma proposta muito maior. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele veio trazer, dar, distribuir, delegar, compartilhar poder.
Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Então eles viram Jesus subindo até que ele desapareceu entre as nuvens. Viram. E Jesus disse que do mesmo modo que eles viram, os que estiverem vivos por ocasião da sua volta o verão nas nuvens, não na terra, nas nuvens. O dia do arrebatamento. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Interessante, né? São chamados a atenção pelos anjos aqui. O que vocês estão olhando? Mas seria natural olhar, não é? Jesus subir. E o que é que os anjos estavam dizendo para eles? Ele deixou uma ordem. Vamos, arregassem as mangas aí, não fica olhando para cima, não. Vamos pôr em prática o que ele falou, o que ele mandou. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra e pedimos a este mesmo Espírito que o Senhor prometeu. E ele desceu e está aqui conosco. Que ele conduza todas as coisas neste lugar e nas nossas vidas, para que glorifiquemos o teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Algumas informações aqui que são relevantes para o nosso crescimento, para o nosso enlevo espiritual. Jesus disse que eles haviam sido batizados com água, o batismo que João pregava, o batismo de arrependimento. Mas que seriam batizados com o Espírito Santo, com a descida, com a vinda dele. Seriam batizados com o Espírito Santo. João selava, o batismo de João selava o arrependimento. O batismo do Espírito Santo encheu a igreja no dia de Pentecostes e sela todo aquele que é nascido de novo no corpo de Cristo. É a garantia da nossa salvação, que está escrito lá em Efésios 1, 13 e 14. Né? É o selo, a garantia, o penhor da nossa salvação. Os discípulos estavam preocupados com a restauração do reino de Israel. E Jesus veio implantar o reino de Deus, maior do que o reino de Israel. Quando Jesus diz que não compete, no versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Os discípulos não tinham atentado ainda para algo muito maior que Jesus viera trazer. Não compete conhecer, saber o tempo. Antes da inauguração do reino milenar, todo mundo deverá ter ouvido do testemunho apostólico acerca do Evangelho. Por isso que ele diz, antes, ao invés de vocês estarem preocupados com isso, ou com essa visão, sejam minhas testemunhas, saiam testemunhando. E ele diz aqui, tanto em Jerusalém, versículo 8, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O testemunho do reino de Deus não está limitado a Israel, mas abrange até os confins
da terra. A evangelização e o Espírito Santo são os instrumentos e as ferramentas que Deus deixou para esse testemunho. E é bom notar que sem o Espírito Santo não há poder milagroso, não há milagre sem o Espírito Santo. Sem poder não há testemunho eficaz. Sem o poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder, o versículo 8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder é delegado pelo Espírito Santo. Vem dele, do Espírito Santo. E sem avançar na pregação do Evangelho, Jesus não voltará. Pedro diz isso na segunda carta, no capítulo 3, versículos 9 a 12, que nós podemos apressar a vinda de Jesus, pregando o Evangelho, para que o mundo saiba, tenha conhecimento e não alegue ignorância diante de Deus. E é interessante que quando Jesus disse aqui, até os confins da terra, hoje nós temos uma ferramenta à nossa disposição, chamada internet, que entra em todas as casas. É quase que difícil pensar hoje que alguém não tenha um aparelhinho de celular ou não tenha acesso à internet. Só se não quiser. Porque se quiser, tem. E ali entra a mensagem do Evangelho. A expansão da igreja em Atos acompanha a predição de Jesus. Foi expandindo, foi alargando fronteiras. Jerusalém é evangelizada, Judeia e Samaria são atingidas. O evangelho avança, sem parar, por terras gentias até Roma. E Jesus diz que é até os confins da terra. Onde ficam os confins da terra? Por toda parte. Onde houver terra. Vamos usando a ferramenta que ele deixou disponível para levar a mensagem do Evangelho. O poder de Deus. O poder que foi delegado e é derramado pelo Espírito Santo. Eu fico impressionado lendo isso na Bíblia, porque eu não consigo imaginar. Isso é muito grande para a gente compreender. O tamanho do poder de Deus e o que é que ele delegou à igreja e ao seu povo. E por isso que eu tenho batido nessa tecla, que muita gente vive como mendigo, quando poderia viver como um rei, como um príncipe, como um nobre. Porque Deus já delegou esse poder. Cabe a cada um de nós fazer uso dele. Eu não sei você, mas a mim me fez tão bem hoje pela manhã a reflexão sobre Caim e Abel. Quando Deus disse para Caim, se procederes bem, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Não é certo que serás aceito? Se você andar corretamente, sendo obediente à minha palavra, eu aceitarei você. Não é você que vai me aceitar, eu aceitarei você, Deus está dizendo. Se todavia procederes mal, eis que o pecado bate à sua porta. O seu desejo será contra ti. Mas o que me fez tão bem, me faz tão bem, além de tudo isso? Mas a ti cumpre dominá-lo. Existe uma coisa que Deus não vai fazer por mim e nem por você. Nós temos que fazer. O poder ele já delegou, foi delegado pelo Espírito Santo. Jesus, no capítulo 28 de Mateus, depois da ressurreição, apareceu aos discípulos e disse, olha, vocês vão por todo mundo pregar o Evangelho. Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide
e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias. Ele não tem dia de folga. Se alguém pensar, hoje pode ser que ele esteja de folga, né? Como Elias fez com os profetas de Baal, lembram? Que o Baal não respondia, o Deus Baal não respondia. Pode ser que ele esteja dormindo, ou fez alguma viagem, né? Deus não tem isso, Deus não tem folga, não tem férias. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, 24 horas por dia. Pode bater que ele abre a porta. Pode consultá-lo que ele responde. Pode falar com ele que ele ouve. Ele ouve. E o poder ele já delegou. Já transferiu. Já compartilhou. A visão dos discípulos era do reino humano. E Jesus veio tratar dos assuntos do céu. A visão dos discípulos era dos problemas da terra. Jesus não precisou tempo ou épocas. Deu sinais de quando e como as coisas começarão a acontecer por ocasião de sua volta. Estamos vendo aí fatos, todos os dias, acontecendo. Sinais que apontam para a volta dele. Mas como ele disse aqui, olha... não vos compete conhecer tempos ou épocas, significa que isso não é da nossa competência. Não vou ficar preocupado com tempo ou época. Eu tenho que estar preocupado e interessado numa coisa. Estou pronto para a volta dele? Estou pronto. Isso ele mandou fazer. Vigiai e orai. Estejam vigiando e orando, prontos para a volta do seu Senhor. A esperança dos discípulos era quanto à restauração política de Israel. E quando se veriam livres do jugo romano. A ordem de Jesus, no entanto, foi outra. Qual foi a ordem dele? Vocês serão minhas testemunhas. Determinou-lhes o versículo 4. Que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, e vocês serão testemunhas. O propósito de Deus é que as pessoas ouçam a sua palavra, creiam, sejam salvas pelo poder do Evangelho que ele deu a conhecer, através de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, crucificado, morto e ressurreto. E Deus tem um modo pelo qual a mensagem da cruz deve ser divulgada. É através de testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Testemunhas que experimentam o poder transformador, regenerador, e passam adiante aquilo que viram. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz que não se envergonha do evangelho. Por quê? Isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz primeiro o judeu, depois o grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, daquele que ouve e crê, recebe a transformação de vida, um novo coração, a natureza divina e passa para o outro. Essa é a mensagem do Evangelho e isso é ser testemunha. Olha, aconteceu comigo e foi bom. Eu experimentei isso, então quero passar para você. Deus estabeleceu o meio de propagação da mensagem da cruz através de testemunhas. Não poderia ser através dos anjos? A resposta é não, porque os anjos não foram gerados por Deus em Cristo e tampouco nasceram à semelhança de Adão. Então não.
Não experimentaram a morte para o pecado no corpo de Cristo, porque aqueles que pecaram e se rebelaram vieram fazer companhia para o diabo na terra. Não podem ser testemunhas de algo que não viram, de um processo do qual não participaram. Mas sabiam que eles têm vontade de fazer isso, os anjos? Eles têm vontade de ser testemunhas, mas eles não podem. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele traz este relato. Ele diz aí no versículo 10, a primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 10, ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar, desejam, gostariam, mas não podem, porque a mensagem da cruz é para ser passada adiante por aqueles que foram crucificados e estão crucificados com Cristo. Vamos contar a experiência. Como é que era a religião e como é o evangelho. Como é que era a igreja que anunciava, que mostrava a doutrina da igreja, como é a igreja de Cristo, que fala da obra de Cristo na cruz do Calvário. Experiência. A testemunha é alguém que sabe da ocorrência de um fato que viu, presenciou, ouviu, constatou. Por isso é convocada, intimada ou até mesmo conduzida a falar sobre aquele fato, sobre aquele assunto, de modo objetivo, com o propósito de convencer aquele perante quem está depondo. Tratar-se da verdade sob pena de crime de falso testemunho. Então, eu não vou dar testemunho de algo que eu não vi, que eu não presenciei, que não aconteceu comigo, não sei. Mas a obra do Calvário, Cristo me atraiu no corpo dele, trocou o meu coração, implantou em mim a natureza divina e agora vive em mim. O meu coração, a minha vida agora é a habitação da Trindade Santa. Então, isso eu posso falar. Se você, de fato, experimentou isso. Senão, será uma testemunha falsa, falando de algo que não aconteceu com você. Ao registrar as palavras ditas por Jesus, o médico Lucas, escritor do livro de Atos, nos ensina a centralidade da pessoa de Cristo. Não apenas a realização da nossa salvação, mas também em nossa caminhada terrena. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Daí, a primeira característica da testemunha de Jesus Cristo, a primeira consciência que é gerada em sua mente é de que Ele é o sal da terra e a luz do mundo. Foi Jesus quem disse isso. Mas o que isso significa? Significa fazer a diferença no lugar onde você está. A luz faz toda a diferença. Apaga as luzes aí. Vai ficar tudo escuro aqui. Não coloque sal na comida, sem sabor. Aquele que recebeu a nova vida de Cristo e em Cristo não pode ser igual ou caminhar igual. O mundo caminha. Navegar no mesmo barco no oceano da podridão espiritual, mas sim levar a mensagem do Evangelho da graça de Deus
contando às pessoas como é que Jesus salva o pecador. Os discípulos que presenciaram os milagres feitos por Jesus viram a sua crucificação, viram a sua morte, viram o seu sepultamento e viram a sua ressurreição. E saíram a divulgar a obra, passando a testemunhar aquilo que viram. E nunca mais foram os mesmos. Sequer retornaram à vida antiga, ou o modo como viviam antes. Mudança completa, de rota, de direção. Por isso que chama conversão, né? Conversão. A notícia chegou até nós. E o Espírito Santo continua dando testemunho do poder dessa obra, convencendo os pecadores do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Outra característica que deve marcar a vida da testemunha de Jesus Cristo é que agora ela é portadora da natureza divina. Sou portadora da natureza divina. Por isso ela faz a diferença, além de ser o sal e a terra. O sal e a luz do mundo na terra. A diferença é que a natureza divina agora marca, impregna o seu ser. Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, vai falar sobre esta natureza. Segunda carta, escrita por Pedro, capítulo 1, os versículos 3 e 4, ele escreveu assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Só a natureza divina implantada em nós, a vida de Cristo, o mover do Espírito Santo é que pode nos livrar das paixões do mundo. Senão a pessoa anda de acordo com o mundo. E para ela não há diferença, é tudo igual. E aí o importante é que cada um tenha a sua religião e expressa a sua fé do modo como quer. E nós estamos vendo na Bíblia que não é assim. Tem que ser do modo pelo qual Deus estabeleceu as coisas. Do nosso modo, Deus não aceita. Pode até satisfazer-nos, mas não agrada a Deus. Como consequência dessa natureza, a testemunha de Jesus passa a exalar o bom perfume de Cristo, que é percebido por meio das obras realizadas. As boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andemos nelas. Efésios 2:10. Até isso, a providência divina. Eu fico imaginando, né, o coração, a visão de Deus. Olha, eu sei que vocês não terão natureza para me obedecer. Vou dar-lhes um novo coração. Eu sei que vocês serão incapazes de fazer boas obras. Vou preparar as boas obras para que vocês andem nelas. E nós temos que perguntar para Ele: Senhor, quais são as boas obras que o Senhor tem preparado para que eu ande nelas? Porque o poder já foi derramado. As boas obras Deus já preparou. Então cabe a cada um de nós descobrir quais são. O que Deus falou para Caim: cumpre a ti dominar. A você. As outras coisas eu já fiz, agora é a sua parte. A ação do Espírito Santo na vida da testemunha de Jesus a conduz num processo
de santificação, para que ela espelhe a glória de Deus até ser transformada cada vez mais e mais na imagem de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 17 e o 18. Ora, o Senhor é o Espírito. Então está dizendo que o Espírito Santo é Deus. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha o processo de transformação, induz a ação. Transforma, ação, transformação, ação, dia a dia, todo dia, todo dia. Dá para parar? Dá, o dia que você parar de respirar. Aí dá. O dia que Jesus voltar. Enquanto isso não acontecer, continue sendo transformado. Olha a renovação da mente, da qual o apóstolo Paulo tratou em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Todos os dias, transformação, pela renovação, ação. Em todas as palavras a gente vê embutida ali, ação, ação, ação. Isso nos leva a pensar que outra característica igualmente importante da testemunha de Jesus Cristo chama-se obediência, que temos tratado aqui aos domingos pela manhã. A nova vida é uma vida de obediência ao Senhor. A quem eu obedecia no passado? Ao meu antigo Senhor, àquele a quem eu pertencia. Mas agora eu mudei de proprietário, eu tenho um novo Senhor. Eu sirvo ao meu Senhor. Eu sirvo ao Deus Criador, ao Deus vivo. Eu sirvo a Jesus Cristo, meu Salvador. E eu sou guiado pelo Espírito Santo, que é Deus, o Deus Espírito Santo. O exemplo vem do próprio Jesus. Hoje de manhã nós lemos o texto de Filipenses 2, 5 a 8. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos nutrir este mesmo sentimento de obediência. Deixa eu obedecer ao meu Senhor, senão estarei dando ouvidos à voz do diabo. Estarei abrindo a porta para ele, franqueando e facilitando o acesso para ele. E ele vem. Ele foi tentar Jesus. Olha o tamanho da ousadia. Não vai tentar os cristãos? Tenta. Tanto tenta que nós tivemos, né? Foi ontem, Sueli? Ontem, o falecimento lá do... Sexta-feira. O cunhado da Mara, da nossa irmã Mara, cometeu suicídio. 52 anos. Mais ou menos. Ele ouviu a voz de Deus? Ele ouviu a voz do Espírito Santo? Vejam como a coisa é séria e é real. E a gente não tem noção. Façam uma pesquisa, comecem a investigar, para ver o tanto de gente que comete suicídio todos os dias. Todos os dias. E essas pessoas estão ouvindo a voz de quem? Nós temos no nosso meio pessoas que já relataram isso. O inimigo vem. O que você está fazendo? O que você está achando? O que você está pensando? Põe um fim na tua vida. Ninguém vai sentir sua falta. Você não vai fazer falta para ninguém. Você está achando que você é o quê? Você não é importante, não. Põe um fim na tua vida. Isso é voz do Espírito Santo? Não. É voz do diabo e ele sopra mesmo. E quando é que essas vozes vêm?
O inimigo está à espreita. Olha, está vendo? Ele está dizendo que é cristão, mas olha como é que ele está vivendo. Ele não está sendo obediente. E pior do que isso, né? O livro de Apocalipse diz que ele é o nosso acusador diante de Deus. Ele fica lá nos acusando ainda. Ela diz que é seu filho, o senhor mandou o seu filho para ir à cruz morrer para dar a vida por ele. Olha lá como é que ele está sendo grato ao Senhor, está vendo? Ele não crê coisa nenhuma, aí vem e sopra no teu ouvido. Para com isso, larga a mão disso. Isso é bobagem. Perde tempo com isso não. E a pessoa vai e comete o suicídio. Atenta contra a própria vida. Então, o cristão é aquele que é obediente, porque na obediência ele fecha a porta de acesso ao diabo. Aqui não. Foi assim que Jesus venceu o diabo. E Pedro diz, Tiago também, que nós devemos resistir ao diabo e ele foge. Resiste e ele foge. Resisto como? Obediência à palavra, pela palavra. Estou resistindo. Ele vai embora, aqui não posso. Ele não pôde com Jesus, por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que desceu aqui para encher a igreja de poder, era o mesmo Espírito Santo que estava guiando Jesus pelo deserto, durante os 40 dias e as 40 noites. Fechou a porta de acesso ao inimigo. Aqui não. Vai bater noutra porta. Aqui não. Aquele que professa a fé em Cristo, que confessa a sua inclusão no corpo de Cristo, que se identifica na morte e na ressurreição juntamente com Cristo, e não se submete à palavra de Deus, não pode ter recebido o novo nascimento. Não pode. Não houve regeneração. Pode ser até um adepto e simpático ou simpatizante da obra, mas não recebeu os seus efeitos. Os efeitos que ela proporciona na vida daquele que verdadeiramente é regenerado. A comunhão com Deus é restabelecida na vida da pessoa regenerada. E ela passa a testemunhar a obra consumada por Jesus na cruz do Calvário. A obediência se torna característica e marca indelével em sua vida, assim como foi com Jesus, obediente até a morte e morte de cruz. A alienação espiritual e a indiferença fazem parte do passado. O cristão não pode ser indiferente, tem que estar atento a todos os detalhes. A testemunha de Jesus tem prazer em obedecer. E por isso é feliz. É o que o salmista do Salmo número 1 diz, que feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor, na palavra, e medita nela de dia e de noite. E Deus disse a Josué, medita na palavra de dia e de noite, e você será bem sucedido. Onde você puser a planta dos teus pés, eu te abençoarei. Está escrito. Ninguém mandou Deus escrever nem prometer, mas ele mandou escrever e prometeu. Consequentemente, ele cumpre. Agora tem a nossa parte que nós precisamos cumprir. O que ele disse a Caim, cabe a você dominar. Por que seu semblante está descaído? Você está desapontado? Por quê? Está irado? Qual é a causa? Foi você que procedeu mal. Não foi outro que procedeu mal no seu lugar. Isso ainda nos leva a uma característica de estarmos comprometidos com a verdade. A testemunha de Cristo tem compromisso com a verdade, ou seja, com o próprio Cristo. Quer seja apontando às pessoas o caminho da verdade, ou divulgando a palavra de Deus. Para isso, a testemunha de Cristo é guiada pelo Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí ele vai levar você a ser testemunha, a testemunhar daquilo que aconteceu na sua vida para as pessoas.
A advertência de Jesus neste sentido e do apóstolo Paulo é quanto aos falsos profetas e aos enganadores. Ainda que falem em nome de Deus, eles não têm compromisso com a verdade. Querem enganar as pessoas. Mas a testemunha de Cristo tem compromisso com a verdade. E assim ela contribui com a realização da justiça de Deus. Porque ela já foi justificada. Os irmãos cantaram o cântico aqui. Estou justificado. Estou. Quem não está, se justifica. Caim foi se justificar diante de Deus. Aqui, Senhor, eu plantei, dei um duro danado, o campo produziu, minha lavoura foi boa, excelente. Mais ou menos como aquele fazendeiro que Jesus contou, não é? Que não tinha onde armazenar a sua produção. Está aqui. Mas Deus falou, Caim, não é isso que eu quero. Você não fez isso pautado, baseado na minha palavra, naquilo que eu quero, que é obediência. Você fez aquilo que deu na sua cabeça, que agradou ao seu coração, que você imaginou que fosse bom, mas não é o que eu quero. Rejeitou a oferta de Caim. E ele ficou nervoso, bravo, irado, dá para imaginar? E Deus falou, por que descaiu o teu semblante? Por que você está assim? O pecado está batendo na tua porta, a desobediência, Caim. Cabe a você dominá-lo. Os meios e as condições eu já dei. O Espírito Santo já foi derramado, o poder já foi derramado. Terminando, o mundo precisa ouvir a mensagem e o meio pelo qual Deus escolheu para anunciar esta mensagem foi através de testemunhas comprometidas com a obra do Calvário. A testemunha de Jesus Cristo não pode testemunhar sem se descuidar da advertência de Jesus Cristo. Não pode ignorar a advertência de Jesus. Vamos voltar ao texto que nós iniciamos a nossa reflexão. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Eu não sei quando ele vai voltar, então eu vou continuar testemunhando daquilo que ele fez, faz e daquilo que ele há de fazer pelo mundo. Testemunhando da graça, do poder, da bênção de ser guiado, de ser filho e ser conduzido pelo Espírito dele. E ser próspero aqui na terra. Filho de um Deus que é o Deus de tudo. Dos céus e da terra, do ouro e da prata. E que quer que os seus filhos vivam bem e felizes aqui na terra. E eternamente com ele. Testemunha. Não posso ser difamador dele. Tenho que ser testemunha daquilo que ele tem feito na minha vida e na vida do seu povo. Você é um discípulo de Cristo? Tem cumprido esta ordem. É uma ordem que Jesus deixou. De ir, de pregar, de testemunhar. Que o Senhor assim continue a nos conduzir pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E amém.